Olá pessoal, vamos na conversa de hoje falar sobre novos paradigmas para análise de dados em experimentos a campo. A gente fica muito feliz que esse assunto foi escolhido para diálogo com o grupo num evento promovido pela UENF, e desde já a gente agradece a todos os participantes, coordenadores e demais envolvidos, e dizer que a satisfação está aqui. Bom, a gente vai comentar sobre diversos assuntos aqui, enfatizando não as particularidades de cada metodologia, mas os paradigmas que estão envolvidos em cada uma delas, de forma que o ouvinte possa estar atento às diferenças que existem em uma filosofia de análise e outra que se apresenta na atualidade. Então vai ser essa a nossa conversa, tentar evitar aqui fórmulas, expressões, modelos e tentar conduzir apenas conversando sobre essas particularidades. Obviamente que existem vários profissionais que atuam junto ao melhoramento genético com a responsabilidade e a vocação de análise e interpretação de dados. Normalmente esses profissionais são denominados de biometristas e estão envolvidos com essa área da biometria. A biometria é uma área da genética que permite ou está envolvido com a análise, com o processamento e principalmente com a interpretação de fenômenos biológicos, a partir de dados, geralmente de ensaios experimentais, de observações, e está ancorado nos princípios da genética. E normalmente essas análises, essas interpretações são úteis no processo de tomada de decisão. As nossas decisões são mais diretamente relacionadas com qual indivíduo eu devo selecionar. Então tem um conjunto de genótipos e eu preciso identificar aqueles que são superiores geneticamente. Muitas vezes eu me oriento também com a estratégia de melhoramento, qual a melhor maneira de conduzir aquela população. Eu posso também escolher características que devem ser priorizadas naquele momento, outras que vão demandar maior sofisticação em termos de avaliação, experimentação, repetição, tudo mais. Então a gente tem um conjunto de dados e normalmente a gente espera que o profissional que vai analisar conheça as grandes possibilidades, porque em cima daquele conjunto de dados, o pesquisador tem uma série de perguntas. E aquele conjunto de dados representa as respostas que estão ali embaralhadas e que precisam ser colocadas em evidência. Quem faz esse papel, então, de organizar as respostas mediante as perguntas, são os biometristas que fazem a análise desses dados. O biometrista, então, tem várias ações, e ele está preocupado propriamente em analisar os dados. Então, ele vai estar atento aos vários modelos que existem, vai questionar a eficácia, vai propor alteração e vai indicar qual a melhor maneira de se analisar para que você, então, mediante uma pergunta, possa fazer a interpretação do seu fenômeno. Hoje, esse biometrista, além de analisar, ele é responsável pelo próprio processamento. Esse processamento de dados pode ser feito à mão, pode ser feito com base em observações, mas, principalmente, ele tem sido realizado usando os aplicativos computacionais, usando recursos computacionais que permitem a ele maior parametrização, maior velocidade de processamento, processar um banco de dados bem maior, agregando informações diversas. Então, esse profissional que tem toda a sua formação, que tem ancorando todos os seus, as suas atividades, a sua atitude na genética, mas ele tem que ter uma certa afinidade com o processamento de dados
e, consequentemente, se ele souber usar um aplicativo, se ele souber desenvolver scripts, se ele puder arrumar uma forma de que o conjunto de dados possa ser levado facilmente a um aplicativo computacional, isso também é uma tarefa desse biometrista, de forma que ali ele processe e tenha então os resultados desejados. Pois bem, ele tem também, por fim, uma ação interpretativa. Então cabe a ele estar atento, e essa é uma diferença básica, aos cientistas de dados de outras áreas, com o cientista de dados da área de genética e melhoramento, que é o biometrista de fato, porque ele está atento às bases da genética. Então ele procura ter essa atividade interpretativa seguindo orientações da genética. Então eu posso ter um conjunto de dados, por exemplo, de informações moleculares, mas se ele sabe que aquele conjunto de dados vem de uma população, de acasalamento ou acaso, então ele tem uma série de outras informações que se agrega àquele conjunto de dados. Se é de uma população F2, o marcador codominante, ele sabe que ali os dados se agregam 1 para 2 para 1. Então pode ser uma checagem estatística, mas de um fenômeno biológico. Se vem de acasalamento a casa, ele sabe que está em equilíbrio, ele pode checar o equilíbrio, né? É um conjunto que ele recebeu e ele sabe que tem que seguir as leis do equilíbrio de Heisenberg. Então ele tem a ação interpretativa e a ação de crítica ao conjunto de dados, né? De checar essas particularidades dos dados, da origem daquilo que vai acontecer. Então, como é que se calcula, por exemplo, uma média de uma população em relação a outra? É fácil, qualquer procedimento estatístico, qualquer livro de estatística básica vai te ensinar a calcular, por exemplo, uma média. Mas um biometrista, além de saber calcular a média, tal como qualquer outro estatístico, ele sabe perfeitamente se tem duas populações, se uma população deriva da outra por acasalamento ou acaso, ele sabe o que acontece com a média. Se deriva por autofecundação, ele já tem uma expectativa que a média possa ser reduzida por depressão endogâmica. Se aquela média, se aquela população vem de cruzamentos, ele já tem a expectativa de que a média pode ser aumentada em relação à média dos pais por uma questão de heterose ou vigor híbrido. Então veja que o nosso processamento de dados, ele tem que estar envolto, coberto com todos esses princípios que não vão naquelas colunas e naquelas linhas de informações numéricas, mas existem informações adicionais, não só na pré-análise, como na pós-análise, que vai enriquecer aí o processo de interpretação. Bom, a proposta é fazer análise de dados em experimento a campo. E aí existe uma infinidade de possibilidades de análise e nós precisamos imaginar que as análises que serão feitas serão aquelas que vão responder às perguntas do pesquisador. Então, nós poderemos escolher uma série de análises, poderia falar uma série de análises, mas primeiro eu preciso saber qualquer pergunta para que então possa ser discutida uma melhor análise para responder aquela questão. Então, muitas vezes nós temos perguntas referente à existência de variabilidade, se o meu experimento foi bem conduzido, se o genótipo A difere do genótipo B. Então, muitas vezes existe aqui a necessidade de fazer um conjunto de análises, por exemplo, de análise de variância, de comparação entre médias, de relações entre características, de correlações. Então, existe certamente que um grande arsenal de possibilidades de procedimentos estatísticos para responder questões como essa. Eu posso estar iniciando um programa de melhoramento, eu posso estar formando uma população base a partir de uma população maior, eu posso querer identificar quais genitores que têm capacidade específica, quais genitores que têm capacidade geral de combinação, eu posso então responder às questões básicas do início do programa de melhoramento, da formação da população base. Posso querer responder questões que vão acontecer no meio do programa de melhoramento,
quais são as estimativas do parâmetro genético, heredabilidades, correlações, né? Então, a gente pode questionar estratégias de seleção, seleção direta, seleção indireta, seleção simultânea, seleção de família. Então, a gente pode ter uma série de questões e, consequentemente, um conjunto de estatísticas para responder essas questões, do início até o final da etapa de um programa de melhoramento, onde você estaria envolvido aí com aspectos relativos à interação genótipo-ambiente, à estabilidade, à adaptabilidade do material que você pretende, então, recomendar. Então, são conjuntos de perguntas e que certamente vão demandar procedimentos biométricos específicos. Nós podemos ter também perguntas e condicionado a banco de dados que a gente dispõe. Por exemplo, muitas vezes tem informações de dados moleculares e as perguntas são próprias para a ocasião daqueles dados se apresentam. Posso estudar a população A, a população B, a diversidade, a diferenciação, a estruturação, tá certo? O grau de heterozigosidade, o grau de endogamia. Então, são questões importantes que vão demandar uma linha biométrica, tá certo? Bastante interessante de estudos desses marcadores no contexto de diversidade, no contexto de evolução, aí demandando análise filogenética e tudo mais. Então, veja que nós temos muitas biometrias porque existem muitas perguntas e, consequentemente, nós precisamos analisar, processar, interpretar os dados de diferentes maneiras. A nossa conversa de hoje vai estar localizada, mais centrada, focada em uma questão básica, que é uma questão de predição, né? Nós vamos imaginar que eu quero predizer alguma coisa, uma variável y, a partir de variáveis x. Então, vamos dar um exemplo bastante simples para apenas aprender esses paradigmas. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, isso é muito comum no melhoramento, nós podemos fazer predições em vários contextos. Temos aspecto de predição, tem aspecto de previsão. Predição é um termo bastante utilizado, às vezes até de forma geral. Eu posso querer predizer alguma coisa desconhecida, e nesse caso é típico do melhoramento, onde eu tenho um fenótipo, mas quero predizer o genótipo. Então eu quero desvendar um segredo, que é o genótipo, o verdadeiro valor. Eu posso fazer a predição no sentido de previsão futura, né? A partir de uma série temporal, por exemplo, eu posso prever no próximo ano ou daí para diante algum comportamento. O próprio melhoramento também faz essas previsões. Eu tenho uma população, eu posso ter uma estratégia, eu posso selecionar alguns indivíduos e eu posso fazer uma previsão da média dos indivíduos, né? Da recombinação daqueles indivíduos selecionados. Então cai no contexto também de previsão, fazer uma inferência futura daquilo que eu desejo selecionar e manipular. Então nós vamos falar um pouco sobre, dando ênfase mais em predição, mas a gente tem inclusive uma disciplina, um canal no YouTube com uma série de palestras, de cursos acadêmicos completo sobre o tema classificação, predição e reconhecimento de padrões. E a gente pretende nessa conversa conduzir para análise de dados com ênfase a predições. Então, o que a gente fica preocupado, e eu não vou aqui em 40 minutos ensinar as particularidades, modelos, derivações de nenhuma técnica, que não cabe, mas a gente precisa alertar sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto é que provavelmente a pergunta que o ouvinte vai fazer no final da palestra, qual que é a melhor técnica? Né? Na verdade, não existe a melhor técnica. Você pode ter uma população, um conjunto x1, x2, x3, x4, você quer predizer x1, x2, x3, x4, e pode ser que para x1 a melhor técnica seja a decisão, para x2 é percepto multicamada, para x3 é Mars, e assim vai. Então a gente precisa aprender a particularidade e saber por que imaginar, inclusive, por que uma delas foi eficiente e outra não foi eficiente naquela situação. E é possível, o primeiro
a primeira base é acreditar nos seguintes aspectos. Um conjunto de dados, ele pode ser analisado por diferentes técnicas, né, e até conduzir a ao mesmo resultado, a mesma predição, só que com filosofia diferente. Eu já tenho apresentado palestras nesse sentido, em que eu pego um conjunto de dados, uso a genética mendeliana, falo que 2 genes que controlam o caráter, uso a genômica, falo que são 2 genes que controlam o caráter, uso o percepto multicamada, identifico 2 genes controlando o caráter. Então, qualquer que seja a abordagem, eu chego ao mesmo resultado. Existem alguns outros conjuntos de dados que permitem análises diferentes, por paradigmas diferentes, e que conduzem resultados diferentes. E aí, cabe a pergunta, bom, qual que eu devo utilizar? Será que a técnica A ou a técnica B? A resposta a essa pergunta é: use todas, né? E faça posteriormente, utilize aquela no processo de tomar a decisão que foi a mais apropriada. Então a gente ilustra aqui que existe de fato um mesmo conjunto de dados que você quer separar, né? Essas 3 unidades, e você pode usar um método, né, de separação que procura estabelecer aqui uma fronteira de separação. Existem métodos que vão fazendo partições, agrupa todo mundo e depois vai se separando. Existe método que estabelece aqui, isso aqui, macro vetor suporte, um intervalo onde você vai realçar menor diferença, e a questão trazer um determinado indivíduo, você quer então classificá-lo ou predizê-lo da forma mais eficiente, usando diferentes paradigmas. Vamos pensar aqui num problema, pode ser um problema de classificação, pode ser um problema de predição, e a gente então tem aqui, se for um problema de predição, a gente tem a informação da primeira coluna da população que pertence, por exemplo, população 1, 2, 3, 4, 5, e as demais variáveis são as características. Digamos então que eu tenho uma população tolerante, alumínio, o iota sensível, e aqui as informações ou população 1, população 2, população 3, e aqui as informações das características agronômicas, e eu pretendo criar aqui tipo uma função discriminante. Como é que eu posso fazer isso? Quais são as análises que eu posso fazer isso aí? Então, tenho diferentes soluções. E ao invés de apresentar diferentes métodos, nessa nossa conversa, eu vou dizer que existem diferentes paradigmas. Existe o paradigma estatístico. Então, a minha solução vai ser estatística. Qual que é a minha... O que particulariza, o que dá a ideia de que a solução é estatística em relação a outra filosofia de inteligência computacional, rede neural, a outra de aprendizado de máquina e a outra de lógica fuzzy. Então, dentro da filosofia estatística, vai existir vários métodos. Por exemplo, tem componentes principais, tem variáveis canônicas, função discriminante de Amers, função discriminante de Fisher. Mas são diferentes métodos, por que o paradigma é o mesmo? Porque existe o paradigma estatístico que tudo isso, todas essas diferentes técnicas, têm algo em comum. Ele não precisa olhar os dados, ele precisa sumarizar os dados. Todas essas técnicas dependem essencialmente de médias, variâncias e covariâncias. E estatísticas derivadas, muitas vezes também a distribuição, e estatística derivada dessas combinações. Coeficiente de regressão, coeficiente de correlação, heredabilidade, são relações entre variâncias, covariâncias e média, como o caso do coeficiente, coeficiente de variação e tudo mais. Então, eu não preciso observar valor por valor. Eu preciso extrair desse conjunto de dados informações que sumarizam todos esses dados. Eu não preciso desse 2.780, desse outro valor. Eu preciso saber a média dessa coluna, a variância dessa coluna, a covariância. Isso me dá a ideia de que o paradigma é estatístico. E várias metodologias. Aí eu vou trabalhar as várias metodologias. Existirá uma infinidade, dezenas de possibilidades de solução de um problema de classificação usando técnicas estatísticas. Bom, existe possibilidade de usar inteligência computacional. Inteligência computacional usa média, pode até usar, mas a essência da técnica não é isso. Eu preciso
na inteligência computacional, e aí que que eu estou tentando enfatizar a nossa conversa, eu vou precisar de todas as informações. De todos os números vão ser importantes na inteligência computacional. Então, para eu saber que a população é 1, eu preciso pegar um indivíduo e mostrar se a inteligência é tal como a gente aprende na nossa vida. O que é um cachorro, o que é um gato, e assim por diante. Se é computacional, é porque usa, na sua essência, recursos computacionais. Então, para eu dizer que a população é 1 e não 2, eu não preciso da média, eu preciso da observação. Esse indivíduo tem uma altura de 1,70 m, floração de 40 dias, uma área foliar de tanto, uma nota de doença tanto, isso, aquilo. Então eu dou a informação do indivíduo. Pertence à população 1. Depois eu venho com o outro indivíduo, olha, é diferente. É diferente da altura, diferente disso, por isso que pertence à população 2. E o computador aprende? Bom, aprende, o aprendizado é um processo de repetição. E eu preciso dizer isso para o computador, tem um parâmetro que chama época. Quantas épocas, quantas vezes eu vou repetir essa manobra? Então eu coloco lá no computador. O computador faça para mim isso 5.000 vezes. Ou seja, todos os indivíduos, se eu tiver 100 indivíduos, eu tenho que apresentar ao computador esses 100 indivíduos uma vez, 2 vezes, 5.000 vezes. Se ele começar a aprender, se de fato ele identificar que faz parte da população 1, da população 2, esse da população 1, esse da população 2, eu digo que ele aprendeu. Ele aprendeu com a média, com a variância? Não. Ele aprendeu vendo todas as informações. Algumas informações são mais relevantes, outras informações são menos relevantes. Mas é necessário apresentar todas elas. Então veja que o paradigma é diferente. Tá certo? Eu já começo a imaginar que não é questão de média, não é questão de variância. É questão de eu ter um banco de dados coerente. Tá certo? Eu tenho que ter um banco de dados que representa a população 1, que representa a população 2. Então, muitas vezes eu quero fazer uma discriminação de plantas resistentes ou susceptíveis, e meu banco de dados tem 1.000 indivíduos. 999 indivíduos resistentes, um susceptível. Então, ele vai ter dificuldade de aprender. Não tem exemplos das plantas susceptíveis. Meu arquivo de dados já é um arquivo ruim. Não é o contrário, se fosse estatística, eu vou, tem distribuição normal, não tem, quer dizer, eu vou fazer outras questões. Então, veja, eu tenho que ter um banco de dados apropriado para um bom treinamento, né? Aqui com a planta da população 1, com a planta da população 2. Se houver interação genótipo-ambiente, eu tenho que incorporar isso no meu modelo, mas é um processo de aprendizado. Então, é um paradigma diferente. Só existe uma única técnica de rede neural? Não, existe várias. Existe percepto multicamada, rede base radial, tem outras redes convolucionais. Aí surge uma série de possibilidades dentro desse paradigma, que tem um volume de tratamento, um volume de treinamento, e aí então aprende e possa extrapolar para um conjunto de dados de validação. Nós temos as técnicas, e nós vamos insistir nesse ponto. Nós temos as técnicas de aprendizado de máquina. O que significa? Será que eu preciso de médias e variâncias? Será que eu preciso conhecer todo mundo? Não. Eu preciso imaginar que tudo é resolvido por uma questão binária. E isso faz sentido. O que é uma variedade boa, que produz muito? Então, eu acho que a variedade boa, na minha experiência, ela tem uma altura. Tem uma altura, ela é uma planta baixa ou uma planta alta? Na minha experiência, é uma planta alta. Então, só preciso saber que ela é alta. E o que é uma planta alta? Acima de 1,60 m. Então, tem o ponto e tem a característica. Bom, mas todas as plantas altas são boas? Não. Tem que ser alta e precoce. Bom, então eu fiz uma partição na altura, coloquei um conjunto de alta, coloquei um conjunto de baixo. Agora eu tenho plantas tardias, precoces, intermediária, tenho um ponto. E eu vou, então, estruturando e fazendo um caminho, uma árvore de decisão, tá certo? Então veja que eu não preciso das médias, eu não preciso das variâncias, diretamente não. Eu não preciso conhecer todo mundo, eu só preciso ter um conjunto de variáveis. Organizar é uma tarefa difícil, se eu tenho 10 variáveis, qual que é mais importante? Qual que é a primeira a tomar a decisão? Ser resistente ou não ser resistente, beleza, então está resolvido. A segunda, plantas altas. A terceira, plantas precoces. A quarta, sistema radicular. A quinta, vou voltar na altura. Tá certo? Posso voltar em característica, sem problema nenhum.
Então veja, esse é o paradigma envolvido no aprendizado de máquina, tá certo? Você precisa conhecer a variável, não os exemplos, não os indivíduos, e precisa imaginar que existe pontos de cortes que delimita, tá certo? Que me facilita a predição da variável alfa, que é a produção de grãos, por exemplo. Então tem pontos de corte de altura, pontos de corte em floração, em acalmamento, que impactam na produção de grãos para fazer a predição. Então é uma filosofia diferente, é um paradigma diferente, e eu já começo a acreditar, será que para esse procedimento existe isso? Para predizer, sei lá, a produção de soja, ou de milho, ou de algodão, fazer o quê? Será que existe, na minha vida de pesquisa, eu percebi isso, essas várias regiões? Então eu posso escolher um procedimento, né, dentro do aprendizado de máquina. Só existe um? Se só existisse um, resolveria meu problema, mas não. Eu posso usar árvore de decisão, bagging, boost, random forest, tudo aqui dentro e várias outras que surgirão. Mas o paradigma é diferente. Existe outro paradigma que é a lógica fuzzy. A lógica fuzzy nem precisa de dados, não precisa de informação nenhuma. Você só precisa sentar, né, conversar com os bons melhoristas, e aí você chega na empresa e vai conceber, cara, o que é para essa cultura que você não está acostumado, o que é um material bom? Bom, uma altura, tem que ter altura, tem que ser alto, certo? Mas se varia de 1,50 m, 2 metros, o que é alto? Não, 1,90 m é alto. Mas 1,88 é alto? É também. E 1,50 é alto? É também. Mas mais pertinente, mais ou menos pertinente. Então veja que nós temos aí um vocabulário informal, incerto, impreciso, mas que é possível ser instruído dentro do computador. Ele tem uma imagem daquilo que é bom, ele tem curvas de pertinência, ele sabe ponderar, pode ter uma informação vaga, tá certo? E tomar a decisão que o material é bom ou não. Então, diante dessas incertezas, é possível colocar um dado real posteriormente. Bom, então eu tenho aqui a variedade com 1,70 m, com 65 dias, com 3,5 kg, tanto, e onde é que ela está? Qual é a decisão que você tem a respeito do potencial desse genótipo? Ele é bom, ele é ruim, ele é selecionável, ele não é selecionável. Então você pode conceber um controlador fuzzy, tá certo? Que nem sequer precisa do conjunto de dados, precisa da concepção, e essa concepção vem aí de pessoas experientes, bons melhoristas, né? Pode demandar o pessoal da fitologia, entomologia, fisiologia, que vai te dando um perfil, e você então vai conseguir enxergar, ou o seu computador enxerga aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Então essa que vai ser, nós vamos exaustivamente bater nesses paradigmas. Eu acho que não cabe aqui detalhar cada uma das técnicas, apenas vou falar e às vezes particularizar para melhorar o vocabulário do ouvinte, né? Então, de novo, vamos realçar aqui esses paradigmas. Aliás, vou reforçar essa ideia até o final da palestra. Então, vamos supor que eu tenho aqui duas populações, população 1, aqui não tem, mas teria a população 2, e duas variáveis. E eu quero separar essas duas populações por uma abordagem estatística. Então, se você for lá na literatura, eu vou usar uma função discriminante de Anderson. É uma combinação linear, então uma constante, e uma combinação linear de x1, de x2, de x3. Aí, como é que eu consigo fazer isso? Tá certo? Eu consigo fazer isso se eu tiver esse vetor de média, essa matriz sigma de variância e covariância, né? Souber da distribuição desse conjunto de dados. Então veja que eu tendo essas informações, cada conjunto de dados, mas eu não quero esses dados. Eu só quero localizar a média daqui e daqui. Quero localizar a dispersão. E aí criar uma regra. E essa regra não se baseia nesses números ou nessas observações. Baseia-se em médias, variâncias e covariâncias. Então veja que essa
é uma solução estatística, uma abordagem estatística, um paradigma estatística, onde o conjunto de informações ele é sumarizado, né? Você vai então resumir esse conjunto de informações numa matriz de variâncias e covariâncias e no vetor de médias. E aí então eu gero a minha função discriminante. Bom, se fosse uma rede neural, eu teria que ter essas informações da variável x1 e x2 e eu teria que olhar todos esses dados. Todos esses dados aqui seriam importantes para que eu possa estabelecer uma fronteira entre essa população P1, representado pela P2, representado pela cruzinha vermelha, e P1, representado pela bolinha azul. Então eu quero separar, eu não vou ter uma expressão de média e variância. Eu vou ter uma rede neural. Então esse aqui é o meu modelo de saída. Eu tenho aqui a entrada de x1, você vai entrar com x1, você vai entrar com x2, o computador vai ponderar x1 e x2, vai colocar dentro desse neurônio, vai ponderar x1 e x2, vai ponderar aqui, 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 e vai acumular essas decisões, até que num determinado momento vem esse acúmulo e ele então toma a decisão. É população 1, é população 2, é vermelho ou azul, então ele encontra essa reta de separação. Então isso é inteligência computacional. Então ele se assemelha ao comportamento humano. Então, por exemplo, eu estou aqui no ambiente, está separado aqui por uma parede, e vamos imaginar que vai passar uma pessoa lá fora. E eu quero decidir se essa pessoa é homem ou mulher. E eu começo então a receber as entradas. Tá certo? Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo, né, os passos. Será que é um passo num sapato, um chinelo, um salto, né, de um salto? Isso aqui vai me dando informação e eu vou ponderando. Será que essa pessoa, ela emitiu um som, ela riu, ela conversou com alguém? Então eu vou ponderando. Às vezes é um problema mais complexo. E num determinado momento chega um conjunto de informação, a um passo mais firme, uma gargalhada, isso e aquilo, aí eu tomo a decisão, acumulou as informações, eu chego à conclusão, é um homem ou uma mulher. Então veja que é um sistema de entrada, captação de informação, o nosso cérebro faz isso, o computador precisa fazer isso, então ele toma a decisão, chega a um estado de acúmulo de informação que eu transformo o acúmulo em eu disparo uma decisão. Aí existe os neurônios, as camadas, quantas camadas aqui são 2, pode ser mais, quantos neurônios, 4 por cada camada, pode ser mais, pode ser menos, e temos o que a gente chama de função de ativação, que pega esse acúmulo e dispara uma informação, e eu chego então a uma fronteira. Eu posso fazer isso aqui olhando cada conjunto de dados aqui, uma vez, 2 vezes, até aqui até 5.000 vezes. Mas olhando esse conjunto de dados, eu posso ter dificuldade de estabelecer fronteira, posso tentar uma fronteira aqui, outra aqui. Então, é basicamente um processo de tentativa. E é mesmo processo de tentativa. Você vai tentando encontrar uma fronteira de separação, até que você chega no ponto certo. Bom, aqui é melhor local. Eu posso começar errado, posso começar aqui e vou corrigindo até chegar a uma fronteira mais apropriada. Então, um processo que época após época vai sendo por tentativa. A primeira proposta de rede neural, em 1943, por Bakulopit, era de fato por tentativa. Posteriormente, essa tentativa ela é corrigida. Eu tento a primeira vez e a segunda vez eu corrijo em função do meu erro e do meu acerto da vez anterior. Isso chama regra de aprendizagem. Então a rede neural hoje é consolidada porque existe a regra EB, a regra delta generalizada, são termos para aqueles indivíduos que vão investigar sobre inteligência computacional, vão ter que aprender. Não é um processo de estimação de ponto, é um processo que vai ocorrendo, por isso que a gente usa o método gradiente descendente. Ele substitui as derivadas, achar máximo, mínimo, inflexão. Então você tem um gradiente, você vai chegando com o gradiente até chegar a um ponto que é um ponto de melhor tomar decisão.
Aí um ponto de minimização de erro mesmo, tem a função de custo, entre a saída de rede e a saída desejada, mas é um processo iterativo, onde você vai corrigindo, vai ajustando e tendo então a resposta. Então a resposta aqui, ela vem com a sua experiência. Pois bem, temos também um procedimento de rede base radial, que ele faz a mesma coisa, mas ele vai por duas etapas. Primeiro ele agrupa e depois ele separa as populações, tá certo? Então muitas vezes tem várias modalidades, né? Aqui nós temos a população 1, a população 2, mas ao invés de tentar achar a primeira, ele pode agrupar ou particionar a população 1, depois ele particiona a população 2, para depois achar os centroides e aí então realçar essas diferenças. Bom, temos também um paradigma diferente, que não é olhar, tá certo, todos os valores e nem olhar a média e as variâncias. No caso da árvore de decisão, nós teríamos as mesmas populações e nós vamos então investigar como que eu posso separar essas duas populações. Eu não vou ver uma fronteira, eu não vou ver uma média aqui, uma média de cá, uma dispersão. Eu vou imaginar que existe x1 e x2. Bom, se eu partir aqui, ó, neste ponto aqui, escolhi x2 e resolver um problema. Achou a solução total? Não, porque ficou vermelho e azul em cima, ficou azul e vermelho embaixo. Bom, mas e se eu partisse agora x1? Resolvi o meu problema? Mais ou menos. Bom, separei o azul do vermelho, mas essa área aqui ficou com vermelho e azul. E se eu partisse de novo? Então veja que a árvore de decisão, ela me convida a inspecionar as variáveis, tá certo? Tendo em vista esses pontos, mas não o ponto individual, não a média variância, e dizer que, olha, parte x2, faça uma partição em x2 em mais ou menos aqui 111, parte aqui primeiro, depois pega parte x1 aqui em 130, depois parte aqui mais ou menos em qualquer coisa aqui que a gente... Então veja, nós temos as variáveis, x2 primeira, que deve fazer a partição, e depois x1, e depois x1 novamente nessa outra ramificação. Precisou de médias e variâncias? Não. Precisou olhar cada número? Não. Estou focado nesses descritores. Alguns são mais importantes, existem pontos. É difícil estabelecer o ponto correto de fazer a partição, mas é uma estratégia, é um paradigma diferente. Isso se aplica em genética? Lógico que aplica. Nós fazemos isso rotineiramente. Nós temos uma grande a grande, uma grande a pequena, uma pequena a pequena. Será que o gene está envolvido no controle do caráter? Está, se a grande e a grande a pequena fizer uma partição que realça a diferença entre altura, floração e acabamento. Esse é o espírito básico do meta marca simples. Então veja que é um paradigma diferente, é algo que eu preciso estudar. E temos também, mais uma vez, trazendo para vocês a abordagem de neurofose. A neurofose você pega, tá certo? É uma característica e conversa com a pessoa. Bom, o que é um material bom? Depende da altura. Tem uma altura de planta baixa, tem a altura de planta média e tem a altura de planta que são plantas altas. Bom, qual que é a melhor opção? Bom, vai depender primeiro da altura, não é estático. Às vezes eu quero uma planta alta, mas pode ser média, desde que a floração seja tardia. Então veja que é uma combinação, não é uma decisão única aqui, mas eu saio de uma lógica, que é uma lógica clássica, booleana, onde você tem que cravar, tipo a árvore de decisão, ou seja, eu tenho que dizer o que é baixo, o que é médio e o que é alto. E aqui não, eu posso ter uma certa flexibilidade. Um indivíduo com 1,60 m, 5, ele é alto ou é médio? Bom, ele tem pertinência para médio e tem pertinência para baixo. Então ele pode ser baixo e médio. Então essa que é a ideia da lógica Fose, né? Um indivíduo é pau ou pedra? Bom, não sei, pode ser pau, pode ser pedra. Nada a afirmar, tem chance, né? De pertencer
a um grupo e tem chance de pertencer a outro grupo, né? Às vezes com a pertinência maior do que com a pertinência menor. Bom, um indivíduo com 1,80 m é um bom jogador de basquete? Bom, provavelmente sim, tem uma pertinência no grupo bom, mas tem uma pertinência também no grupo ruim, tá certo? Mas, quanto mais alto, melhor vai ser a pertinência para o grupo de bom jogador, menor pertinência para o mau jogador. Então veja que existe uma filosofia de tentar decifrar a característica primeiro, né? Estabelecer aí, tem todo o vocabulário, esse processo de você fazer essas curvas de pertinência chama fusificação. Posteriormente você precisa estabelecer regras, se a planta for alta e então ela é produtiva, se a planta for baixa não produtiva, se a planta for precoce e assim vai, então tem regras. Posteriormente você tem a inferência e quando entrar com o dado real você tem a defusificação. Eu vou entrar com 1,70 m, com 60 dias, com 1,2 de um índice qualquer, então essa planta aqui ela é boa, ela é ruim. Então esse sistema todo é um controlador fuzzy que você vai instalar no seu celular, que você vai dar informações e você vai ouvir do seu computador, olha, tem grande chance dessa planta ser boa, dessa planta ser ruim para a característica de interesse. Então, são filosofias diferentes. Então nós temos aqui um outro exemplo de lógica fuzzy, onde cada entrada, você tem 2 entradas, e aqui você coloca, por exemplo, 4 curvas de pertinência. Essa curva aqui é baixo, médio, mais do que médio, isso aqui alto. Isso aqui é precoce, é intermediário, isso aqui é tardio, isso aqui mais ou menos. Então, você pode colocar várias curvas para cada entrada, e aqui a saída pertence à população 1, pertence à população 2, ou é produtiva, não produtiva, ou até o valor numérico da produção. Então é possível separar as populações sem ver os dados, mas concebendo aqui o fenômeno. Tá certo? Então essa aqui é a nossa ideia de lógica fuzzy. Pois bem, então nós aprendemos os paradigmas. Eu agora convido vocês a um exemplo, tá certo? Então, se eu aprendi, nós vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui mais simples possível, né, sem preocupação nenhuma com a realidade. Vou pensar que eu tenho aqui 100 indivíduos. E eu mensurei 4 características. Característica Y, 5, né? E 4, a Y e 3 variáveis explicativas. Quando eu dei esse exemplo, eu pensei, por exemplo, vamos pensar que eu tenho aqui Y, é a produção de grãos, tá certo? Em feijão e soja. Aqui é o número de grãos por vagem, número de vagem por planta. Aqui é o peso de um grão, o peso de 100 grãos. Então veja, e eu vou conceber um modelo multiplicativo. Eu vou dizer que Y é igual a X1 vezes X2 vezes X3. Como a produção de grãos é o número de vagem vezes o número de grãos por vagem vezes o peso médio do grão, tá certo? Vezes uma constante qualquer aí para ajustar por parcela, por hectare. Então, Y função disso aí. E rodei 2 conjuntos de dados. Um conjunto de dados em que as variáveis explicativas praticamente não tinha correlação. Menos 0,0, 0,0, então são 3 variáveis explicativas não correlacionadas. Tá certo? Aqui é o número de vagem, aqui é o número de grão, aqui é o peso médio de grão. Então são não correlacionadas. E um outro conjunto de dados em que existe até um efeito competitivo. Tem correlação positiva entre duas, entre X1 e X2, mas entre X1 e X3 tem correlação negativa. 2 conjuntos de dados quaisquer, né, foi simulado no computador. Aqui a característica Y, se Y é diretamente proporcional, X1, X2 e X3, né, mas tem até uma correlação negativa aqui, dado o efeito competitivo. Então a situação é desse tipo. Bom, então aqui um exemplo de um arquivo, começa aqui, esse é o valor de X1, X2, X3, eu multipliquei, eu acho que eu dividi aqui por 1.000, 10.000 para ter, né, um ajuste aí de parcela, igual se faz normalmente de experimentação a campo. Então esse meu modelo é modelo sabidamente multiplicativo. Y é dado pelo produto de X1, X2, X3. Mas vamos pensar que eu quero predizer Y
a partir de x1, x2, x3, usando vários paradigmas. Vamos pensar no primeiro paradigma, que é o paradigma estatístico. Significa o quê? Significa que eu vou usar um modelo de regressão linear simples. Nesse modelo, eu vou dizer que y é igual a b0 mais b1x1 mais b2x2 mais b3x3 mais y. Modelo linear, apesar de saber que y é multiplicativo em relação a x1, x2, x3. Então, nesse modelo, eu preciso das entradas? Preciso de todas as observações, né? Vou conceber aqui esse modelo, né, nessa estrutura matricial. Aqui é só a representação, tá certo? Então tem a incidência de B0, a incidência de B1, de B2, aqui de B3, para x1, x2, x3. Essa aqui é Q3. B0, aqui está errado, B1, B2, B3. E assim vai. Né? E aqui também só fórmulas. B0, B1, B2, para estar coerente, deveria ter o B3. Mas isso não importa. O que importa aqui, que eu estou querendo dizer, que eu poderia ter um paradigma estatístico e que nesse modelo aqui de regressão, o que eu precisaria, não necessariamente desses dados, eu preciso mesmo desse sistema de equação. Eu preciso dessa variância de x1, variância de x2, eu preciso da variância de x3, eu preciso da covariância de x1, x2, eu preciso da covariância de x1 com a variável resposta. Então veja que eu tendo informações, isso aqui vai me dar a média, de médias de variância e covariância, eu atinjo o meu objetivo. Tá certo? Então esse é o paradigma estatístico. Vai resolver meu problema? Engraçado que vai. Esse primeiro arquivo, são dois arquivos, dois exemplos quaisquer, sem nenhuma preocupação. Bom, apesar do modelo ser multiplicativo, esse modelo linear, de regressão múltipla linear, dá um R2 de 99,9%. Existe aqui o B1, o B2, o B3, o beta 0, e aqui existe um R2 grande, né, valor de F significativo, para o arquivo 1, e para o arquivo 2, um R2 um pouquinho menor. Então veja, isso é importante para ter uma reflexão. Eu usei um modelo mais simples de regressão linear, mesmo a princípio inadequado, porque a relação era multiplicativa, e isso resolveu o meu problema. E o melhoramento faz muito disso. Às vezes a relação dos marcadores ou dos genes, a gente sabe que existe um efeito de interação epistática, por exemplo, e eu negligencio, uso um modelo aditivo dominante, e mesmo assim eu consigo sobreviver muito bem no processo de tomar a decisão, mesmo negligenciando o modelo correto. Então aqui, se eu adotar esse modelo é um modelo biológico, obviamente, se fosse uma cirurgia de coração, uma questão de vida ou morte, esse 96,5 poderia ser pequeno, né? Se você imaginar que está morrendo 4,6% de indivíduos, né? Você erra na predição, então não seria complicado. Pois bem, mas é possível usar o paradigma, é possível ter uma resposta satisfatória. Bom, mas eu posso usar um outro paradigma. Eu posso querer predizer Y através do paradigma da inteligência computacional, da rede percepto multicamada. Tem rede percepto multicamada, tem rede de base radial, então eu quero usar o percepto multicamada para resolver esse mesmo problema. Não estou satisfeito com a regressão múltipla, ou quero ver se existe um outro resultado, né, que seria possível eu obter usando uma filosofia diferente. Então, significa que eu tenho o mesmo Y, significa que eu tenho x1, x2 e x3 de entrada, e aqui tem um Y. Só que eu vou imaginar que o modelo vai além de x1, x2 e x3. Tem outras coisas a mais. Pode ser que tenha x1 ao quadrado, pode ter, e tem x1 vezes x2, tem x1 vezes x3, tem x2 vezes x3, tem efeitos multiplicativos, e eu sei que tem, mas eu não vou explicitar no modelo. Se fosse no modelo de regressão, eu poderia explicitar. Tá certo? Aqui eu poderia colocar, eu imagino que tem x1 vezes x2. Então coloca aqui um B4 x1 vezes x2. Coloca um B5. Mas então veja que eu não saberia, eu teria que dizer de forma explícita na estatística o efeito que eu acho que é importante. Na inteligência computacional, eu não preciso explicitar. Então eu sei que existem as entradas e coloco aqui a possibilidade de ter outras informações
e muita gente chama isso aqui de caixa preta, de interações que possam existir. Pode ser que exista o x1 ao quadrado, x1 vezes x2, e essas ações vão acontecer nessas camadas ocultas e nesses neurônios, que vão receber pesos, e obviamente x1 e x2 entrar aqui, vai então levar em consideração efeitos multiplicativos, efeitos de interações, né? X1 vai estar aqui, x1 vai estar aqui novamente, e assim por diante. Então veja, eu preciso de cada uma dessas observações, do indivíduo 1 até o indivíduo 100, de cada uma dessas variáveis, e vou ponderar até ter uma saída de rede. Bom, vou predizer saída de rede 1, saída de rede 2, saída de rede 100, e tem a saída correta. Na etapa de treinamento, né, tem um arquivo de treinamento, ou de validação, eu tenho o correto que eu imagino ser, que eu mensurei, está aqui. E vou então conferir se a saída de rede é igual à saída desejada. Se for, se der tudo igual, certinho, um erro mínimo, fico satisfeito pela ponderação. Isso aqui vai ter um peso 1, esse aqui vai ter um peso 2, né? E assim vai. E aqui vai ter um peso 3. Se não for, eu volto e refaço todo mundo. Aqui eu gero essas informações que acumulam no neurônio 1, no neurônio 2, depois aqui outros neurônios, e vou fazendo isso aí várias vezes, usando 5.000 vezes, usando um critério de aproximação que eu desejar. Por exemplo, uma diferença entre a saída de rede e a saída desejada, né? Então veja, aqui a gente dá um outro exemplo. Aqui nós temos como se fossem várias entradas, né? A primeira entrada aqui é essa aqui, 0, 0. Né? Então vou entrar aqui com 0 e 0. E a saída, ao invés de ser a saída de y, é como se eu entrasse com x1 e x2. No nosso caso, eu estou entrando com x1, x2 e x3. E tem uma saída y. Aqui ele tem uma saída também com y1 e y2. Então você entra com 0 e 0, pondera, vai ponderando, até chegar aqui a 0. O desejado era chegar a 0 e 1. Então chegou aqui com 0 e 0. Então teve erro. Então esse erro aqui é reto propagado. Volta. Aí deu 0,45, 0,75, 0,04, 0,89, 0 e 0,99. Tá bom. Então cheguei aí numa aproximação razoável. Eu queria chegar em 0 e 1. E assim eu vou mais para todo mundo, né? Então essa aqui é a filosofia da rede neural. Então eu tenho várias informações, alimento o computador e ele chega à informação que esse animal é um cachorro. Outras informações que o animal seria gato. Com informação específica, ele vai ponderar, bom, meu animal agora é gato. Temos questões até mais complexas. Aqui eu entrei com x1 e x2, eu posso enriquecer as entradas. x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. E eu tinha que reconhecer esses pontos azuis, que representam a população 1, versus esses pontos laranja, que representam a população 2. Então, eu tenho que enxergar essa distribuição, bem difícil. Não é linearmente separável. Então, eu coloquei aqui 3 camadas, 8 neurônios na camada 1, 8 neurônios na camada 2, 2 neurônios na camada 3, e aí vai ponderando, e a rede vai mapeando, e onde era azul, ele coloca azul. Onde era laranja, ele consegue enxergar o laranja. Tá certo? Vai demorar aqui um certo tempo, né? Uma certa quantidade de época, bastante tempo, mas ele reconhece um padrão, coisa que, por um modelo linear, essa separação aqui não é linear, seria problemático. Bom, e se eu usar rede neural percepto multicamada, naquele meu exemplo, que já deu um R2 de 99 e 96. O arquivo 1 deu um R2 de 100%. Então, eu dei essas 3 informações e ele conseguiu entender que o modelo era multiplicativo. Bom, que rede que eu usei? Eu usei uma camada oculta, tá certo? E usei aqui, eu não sei se eu falo aqui, normatizei, e o número de neurônio. Eu testei de 1 até 10. E, tá certo? Com 10 neurônios, foi suficiente para ter uma rede com eficiência de 100%. Taxa de erro de 0, 100%, aquela minha rede salve. Se eu fornecer x1, x2, x3, ele me dá y. Com acurácia,
100%. Qual que é o erro? Zero. Para o arquivo 2, a mesma coisa, eficiência de 100%. Aqui Y, pedi para rodar 2000 eco, uma camada oculta, né? Isso aqui é fácil. Bom, mas como é que é feito isso aí? É teoria. Isso é fácil de ser visto. Hoje em dia, isso é assunto dominado. Já tem disciplinas específicas para ensinar, né? Desde o começo da história da rede neural até hoje. Então, aí não é problema, certo? Não é problema vocês adquirirem esse conhecimento. Eu mesmo tenho curso pronto lá no YouTube, basta você assistir, né? Tem curso inteirinho sobre rede neural. Mas você lá, a gente ensina tudo, mas não diz para o indivíduo, olha, a filosofia é diferente. Você tinha um problema, eu te convidei a resolver esse problema por duas alternativas, duas visões diferentes. As duas foram igualmente eficientes. Agora eu vou te convidar a resolver esse problema de predição de Y usando a filosofia de árvore de decisão. Então, aqui é um exemplozinho que não está relacionado. Mas vamos imaginar que eu tenho a Y e tem dois candidatos para predizer Y, X1 e X2. Então, no nosso exemplo, tem três candidatos. Tem X1, X2 e X3. Aqui apenas 8 números, tem, tá certo? Dois candidatos. Então, eu vou lá e investigo o primeiro candidato. Eu ordeno o primeiro candidato. Tá certo? Aqui do menor. 56, 57 até 87. Essa ordenação aqui vai alterar a ordem dos indivíduos e vai ter uma consequência em Y. Vou esquecer X2. Eu ordenei X1. Então, se eu ordenei X1, né? Vamos imaginar que tem um 7, 1, 2, 3. Então, está o 7, 1, 2, 3, 8, 5, 9, 6. Isso aqui eu tinha ordenado X1. Se eu partir aqui, o que acontece com Y? Eu coloco 21,3 versus demais. E se eu partir aqui? Quem está sugerindo essa partição é X1. E se eu partir aqui? Então veja que eu tenho uma variação dentro aqui e uma variação dentro aqui. Tem uma média da variação dentro. Aqui e aqui. Tem uma variação aqui. Eu tenho duas regiões. O J são duas regiões. E eu tenho duas variações. E eu percebo que a menor variação aconteceu aqui. Tá certo? A menor variação dentro com variação dentro. Isso aqui é a média da variação dentro da região. Então, a melhor maneira de partir é neste ponto aqui. Nesse ponto 24, a melhor partição, tá certo? Que der mais homogeneidade. Isso aqui ficou um grupo homogêneo versus um grupo homogêneo. Tá certo? Que mais homogeneizou aqui foi essa partição. Então, vou escolher essa partição em X2 e dar uma variação interna média de 15. Mas e se eu escolhesse, isso se eu escolher X1? E se eu escolhesse X2? Eu faria a mesma coisa, ordenaria para o X2, encontraria essa ordem, 1, 7, 8, 1, 7, 8, 3, 2, 5, 6, e começaria a brincar em cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Qual que é o melhor corte? O melhor corte é aquele que promove duas regiões homogêneas. No caso, foi nesse ponto aqui de 24,3 também, e uma homogeneidade, tá certo, de 15,01. Então é melhor partir, aqui tanto faz, foi bem próximo, X1, X2, mas é melhor partir então X1, tá certo? Entre que promoveu essa diferença, 24,3, entre 71 e 78. A média de 71 e 78 eu coloco aqui na árvore 74,5. Então veja, eu preciso de média dos números? Não. Da variância? Não. Eu preciso do ponto. Obviamente que eu recorri à informação da média, da variância, da dispersão em torno da média. Mas isso não foi essencial para estabelecer o modelo. Isso foi essencial para estabelecer ponto de corte. Eu estou atrás do ponto de corte. Então aqui eu parti em X1 e preferi X1 do que X2. Eu posso continuar a análise, né? Se eu acreditar que esse grupo aqui é muito grande, eu posso simplesmente analisar esses indivíduos. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 7, 8. E fazer a brincadeira de novo. Partir ou em X1 ou partir em X2. E aí eu posso brincar e chegar à conclusão que posso partir tanto em X1 e X2
e eu tenho então a predição. Eu entro com os indivíduos, mas a árvore de decisão tem, vocês já estão vendo que aqui que é uma limitação, né? Eu tinha quantos valores? Tinha 8 valores, né? Aqui, minha conversa começa com 8 valores de Y. E a minha árvore diz que, se eu entrar, eu tenho 3 folhas na minha árvore. Então, os valores preditos serão, para alguns, para esses indivíduos, eu vou predizer que é 21,3. Independente desses indivíduos ser diferente ou não, em média, eles produzem 21,3. São os mais baixos de produção. Esse aqui é o intermediário, e os 5 e 6, estou predizendo uma média alta que deve valer 27,8. Então veja que a própria filosofia de interpretação, né, se eu tenho 100 indivíduos, 1000 indivíduos, eu tenho uma árvore com 10 folhas, quer dizer que aqueles 1000 indivíduos vão ter que ser preditos em apenas 10 elementos que correspondem às folhas. Se isso é bom, se isso é ruim, você vai ter que, né, questionar. Então, para o nosso arquivo 1, né, eu rodei, vou partir x2, vou partir x2 de novo, x3, x3, x1, tem as várias partições, as 3 variáveis são importantes, e eu consegui uma árvore com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramos terminais ou folha da minha árvore de decisão. Então, aqueles 100 indivíduos vão ser particionados e vão ser preditos nesses 10 valores. Bom, qual que é o R2? De 86%. Não foi, né? Eu tinha um R2 de 99%, para esse arquivo 1, a árvore de decisão deu 86%. Esse é o erro quadrado. O arquivo 2 já deu, né? Que era 96%, aqui deu 92%. É uma árvore menor, eu posso até fazer poda na árvore. Então, esse aqui é um resultado. Um paradigma diferente, um resultado diferente. Tem maneiras de eu melhorar a árvore de decisão? Tem. Ao invés de fazer uma árvore, eu faço 1000, 500, 5000 árvores. Mas como é que eu faço 1000 árvores? Eu preciso de 1000 conjuntos de dados. Eu tenho 1000 conjuntos? Não, tenho 1. Ou não, você pode pegar esse conjunto de dados e fazer a reamostragem e gerar 1000 conjuntos. E ter 1000 árvores. E ao invés de pedir opinião para uma, você pede opinião para várias, para essas 1000. E você tem uma predição que não vai ser só 10 valores. Porque a árvore 1 vai ter 10 valores, a árvore 2 vai ter 20, a outra vai ter 30, outros diferentes, e você tem a opinião média. Então você passa a ter os refinamentos das árvores, que são bagging, random forest e boost. O que significa então que aquele conjunto de dados meu que tenha, né, 100 elementos e 4 variáveis, vai ter agora outro conjunto com 100 elementos e 100 linhas e 4 colunas. O que seriam essas linhas? Essas linhas são a amostra dessa. Então eu pego uma linha e pego uma amostra aqui. Então, essa linha é essa amostra. Pode ser que essa outra linha, pode ser que seja a mesma amostra, pode ser que uma amostra esteja repetida e outras faltantes. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, você vai fazer amostras diferentes, tem 100 linhas, mas existe uma representação, algumas vão ficar de lá de fora. Inclusive, quem fica de lá de fora recebe o nome de out of bag, OOB. Isso é importante para medir a taxa de erro. E quais variáveis você vai usar? Se você tinha 3 variáveis, x1, x2, x3, você continua tendo x1, x2, x3, se for no bagging. Se for no random forest, você vai ter 3 colunas. Quais são as 3 colunas? Pode ser x1, x2, x1. x1, x1, x1. Então você também reamostra as variáveis. Então são refinamentos que podem proporcionar resultado diferente. Outro refinamento é você fazer uma árvore que classifica bem alguns indivíduos e classifica mal outros indivíduos, ou seja, estaria misturado. Então você dá um valor para essa classificação errada, vai melhorando a segunda árvore, vai fazendo com que a segunda árvore vai focar nessas classificações erradas. Então você melhora de forma a classificar bem esse e classificar bem esse. Depois você classifica bem esse, bem esse, bem esse, bem esse.
Isso chama-se boost. Então veja, nós temos várias possibilidades do paradigma de árvore. Este aqui é o resultado desse paradigma aplicado no nosso conjunto de dados, tanto no arquivo 1 quanto no arquivo 2. Nós então rodamos essas técnicas de bag, random forest e boost, e a gente percebe que são técnicas satisfatórias. Nesse primeiro conjunto de dados, que o R2 era cerca de 99%, nós recuperamos 98% e 97%, dependendo aqui do refinamento da árvore de decisão. Nesse aqui que tinha 96%, veja que o boost atingiu 97%, é uma técnica alternativa bastante satisfatória. Então ela conseguiu captar a não linearidade, ou seja, o efeito multiplicativo que eu sei que existe entre x1, x2 e x3. Bom, existe uma outra possibilidade, né, que a gente chama de técnica Mars, né, é regressões adaptativas baseada em spline, é uma regressão múltipla. E nesse spline eu tenho um problema linear, eu tenho um problema não linear que pode ser de fato transformado por pequenos problemas, resolvido por pequenos problemas lineares. Então a gente usa, por exemplo, algumas funções de definição do spline linear, e aqui um exemplo. Vamos pensar aqui numa função y igual a x3 menos 3x mais 2. Então uma equação aqui não linear. E vamos imaginar que eu escolho aqui alguns pontos. De x de menos 2, então vai dar 0, de 4 vai dar menos 1. Então eu vou resolvendo, usando aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu posso tentar fazer uma aproximação linear dessa equação não linear. Como é que seria isso? Então eu vou explorar esse basta eu traçar aqui um segmento de reta daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Então veja que esse segmento de reta substitui essa curva de uma forma grosseira. Mas se eu tivesse vários outros pontinhos próximos, certamente que a minha linearidade traduziria bem a não linearidade original dos meus dados. Então se eu tivesse 5 pontos, nós damos aqui um exemplo, né, onde eu poderia ajustar esses pequenos segmentos, né? Essa aqui é a função spline básica, que é a soma desses segmentos, e eu posso, de fato, representar aquela equação original, que é y, função x3 menos 3x mais 2, eu posso substituir por essa equação, ou seja, um conjunto de 4 equações lineares. Essa é linear, essa é linear, essa é linear e essa é linear. Então, posso substituir esse fenômeno não linear de y igual a x3 menos 3x mais 2 por 4 segmentos de reta, né? De uma maneira computacionalmente mais simples e uma representação boa. Então, esse aqui é o nosso exemplo. E aqui uma ilustração de uma curva azul aqui não linear, que eu preciso apenas achar os pontos de corte e as equaçõezinhas pequenas, lineares, de forma que no final, eu com um conjunto de equações lineares, eu consigo prever algo que não seja linear. Então, a mesma coisa, nós temos aqui o y, que é o nosso conjunto de dados, x1, x2, x3, né? E eu tenho aqui, né, aqui está representando y e x apenas, mas eu tenho y função de x1, x2, x3. O importante é que eu estou à busca desses pontos. Então, a técnica Mars, ela busca os pontos, estabelece o segmento de reta, posteriormente ela volta, tem essa fase forward para frente, onde vários pontinhos vão ser estabelecidos, vários segmentos de reta vão ser estabelecidos, e eu tenho a fase backward, que depois corta o excesso para ter um modelo mais simples e igualmente eficiente, né? Então, eu posso ter um modelo com e sem interação. Se eu aplicar o Mars sem interação e com interação no primeiro conjunto de dados, veja que deu 0,99, 0,99 e no conjunto de dados também 0,99, 0,99. Apesar, então, y, apesar de ser multiplicativo, ser igual a x1 vezes x2 vezes x3, essas equaçõezinhas lineares ou essas equações lineares,
elas traduzem perfeitamente a relação multiplicativa que tem entre y, x1, x2, x3. Então a gente chega no finalmente tendo uma pergunta, um conjunto de dados, uma pergunta se eu posso predizer y a partir de x1, x2, x3. Então a resposta é sim, você pode predizer. Bom, mas eu já sabia da história que era multiplicativo. Eu tenho técnicas que não são multiplicativas, não são técnicas puramente lineares. E posso utilizar e posso ficar satisfeito, tá certo? Apesar de que o modelo não, eu sei que biologicamente não era o mais apropriado, mas fiquei satisfeito pelo R2. Esse aqui 0,99 e esse aqui 0,96 nessa relação. Existem outras soluções? Existe, tá certo? Dentro do paradigma estatístico, existe outras? Existe. Eu posso ter colocado o modelo quadrático, x1, x2, x3, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, x1 vezes x2. Eu posso ter os modelos com logaritmo exponencial. Tem uma gama de modelos que eu poderia procurar aqui. Eu posso usar uma outra estratégia, um outro paradigma, em que eu não vou explicitar, mas vou ter camadas ocultas e número de neurônios. É o computador que vai fazer isso para mim. Posso fazer isso? Posso. Temos aqui o resultado. Posso imaginar que existem partições que eu posso predizer por partição? Posso. Tem os paradigmas dos aprendizados de máquina. Posso imaginar que esse problema não é linear, mas que pequenas quantidades de segmentos lineares resolvem bem o meu problema? Posso. Tá certo? Está aqui o resultado. Diante disso, você vai escolher qual que é a melhor opção. Tá certo? Ou seja, você tem um conjunto de resultados, alguns bem satisfatórios, outros não tão satisfatórios. Certo? Cabe, ao biometrista apresentar para o pesquisador as possibilidades de análise e ele escolhe, olha, essa aqui eu acho que me agrada mais, eu percebo melhor as coisas, vou adaptar melhor o grupo, então vou escolher. Tá certo? Então fica aí a nossa conversa. E eu vou concluir, então, com esses exemplos, que você, hoje em dia, vão ser levados para vocês uma série de problemas. E vocês vão perceber que existe, na literatura, para essa pergunta, várias possibilidades de solução. Tá certo? Então, existe a solução estatística das regressões, das redes neurais, das árvores de decisão, tá certo? E várias outras que vão surgir. Eu acho que não é questão de julgar fora. Isso de antemão ter pré-julgamento. Certo? Você tem que absorver, saber que existe, avaliar as possibilidades. Então o papel nosso, da academia, da pesquisa, da ciência, é garantir que você consiga tirar dos seus olhos o cisco, a venda, tá certo? Abrir os olhos e enxergar que todos eles são relativamente fáceis. Não é nada complicado, não demanda, você não precisa ser programador, já existe aplicativo, você não precisa derivar, que já está tudo derivado, você precisa ser um bom usuário. Então isso é importante que você aumente o seu leque de conhecimento, porque conhecendo outras alternativas você poderá oferecer um resultado mais satisfatório. E sabendo que o melhoramento, principalmente o melhoramento, ele é caro, ele é trabalhoso, ele tem recursos escassos de tempo, de dinheiro, de mão de obra. Se você puder proporcionar um resultado mais satisfatório, você vai prestar um bom serviço para a sua equipe. Então fica aí essa primeira mensagem que vocês deveriam, de fato, estar investindo no conhecimento dessas várias alternativas e é necessário conhecer a base. E posteriormente vai evoluindo nas variações, dos aprimoramentos que vão surgir. Mas existe também uma outra reflexão que a gente traz aqui. Então a gente precisa estimular que o nosso conhecimento seja o mais vasto. E aí tem essa tirinha que eu achei bastante interessante. Então tem esses dois. Um pergunta onde estamos. O outro com orgulho, certamente com orgulho, no mar do meu conhecimento. Então eu sei de muita coisa. Aí o outro fica até se vangloriando, é vasto o meu conhecimento, sim. Aí o outro percebe, mas que não tem profundidade alguma. Então não adianta nada você ter apenas o conhecimento, saber que existe
e começar a usar as facilidades, os recursos computacionais, é só apertar botão, isso, aquilo, e gerar alguma coisa, mas você não tem o mínimo conhecimento para que serve, as limitações, tá certo? Então é necessário conhecer, é necessário aprofundar um pouco sobre aquilo que você está usando. Então a etapa de análise de dados, ela é bastante interessante. Existe, a gente tem insistido na pré-análise, na análise e na pós-análise. A pré-análise é a qualidade da informação que você gera, tá certo? Você tem que ter consciência disso. Às vezes o problema não está na técnica estatística, às vezes o problema está no zelo da geração da informação do dado. Às vezes, como você coleta os dados, como você planeja, instala seu experimento, isso é tão ou mais importante que qualquer outra técnica. Você tem que estar antenado, focado na análise em si, nessas diversas possibilidades, e você tem que ter a pós-análise, que é um julgamento crítico sobre o que é melhor, o que é mais adequado para o grupo, tendo em vista as perguntas que ele de fato apresenta, né? Muitas vezes a gente sabe a resposta, mas não sabe as perguntas, né? Isso a gente tem que estar atento para não cometer esse tipo de erro. Bom, muito obrigado. A gente agradece o tempo de vocês e o que a gente gostaria de apresentar é isso. Nós falamos sobre uma série de técnicas aqui, a gente tem dedicado a esse assunto, com disciplinas, disponibilizando vídeo aula, exemplos, ilustrações, e vocês são bem-vindos aos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Façam bom uso, a gente fica muito grato com a participação de todos. Muito obrigado e até lá.